A palavra um vândalo hoje tem conotações totalmente negativas. De acordo com o dicionário Oxford, é uma pessoa que destrói ou danifica deliberadamente a propriedade de outros. Quando se trata dos vândalos germânicos, cujas migrações na Antiguidade tardia os levaram do sul da Polônia através do Império Romano Ocidental e até o norte da África via Espanha, essa descrição não é exatamente falsa, especialmente considerando que eles realmente saquearam a cidade de Roma em 455 d.C. No entanto, os vândalos foram apenas uma entre várias tribos germânicas que se deslocaram para o Império Romano Ocidental no século V, forçadas a uma migração em massa para o oeste pelos hunos. Eles nem foram os primeiros, nem o único grupo a saquear a Cidade Eterna. Suas origens são obscuras, sua língua é praticamente desconhecida, sua fé é um mistério e seu modo de vida é difícil de discernir. No entanto, esse grupo, esses vândalos que são tão desconhecidos para nós, tiveram um impacto colossal na Europa da Antiguidade Tardia e, em particular, no declínio e queda do Império Romano do Ocidente, por meio do estabelecimento de um reino independente no norte da África, um reino que durou quase um século. Portanto, hoje, vamos nos empenhar em aprender mais sobre esse povo germânico poderoso e muito temido, e responder à pergunta: em quem foram os vândalos? As origens dos vândalos são bastante obscuras, mas acredita-se que eles possam ter vivido inicialmente na Escandinávia. Em especial, essa origem escandinava está relacionada aos nomes de duas das tribos identificadas como vândalas, os Asdings e os Silings. Semelhanças foram apontadas entre nomes topográficos do sul da Escandinávia, incluindo a paróquia de Vendel, no centro da Suécia, conhecida como Vendil no antigo sueco, e uma região do norte da Dinamarca chamada Vendsyssel. Plínio, o Velho, em sua História Natural, também descreve os vândalos como tendo suas raízes nas margens do Mar Báltico. Os Vandili, um povo gótico, habitavam originalmente a costa norte da Alemanha, mas depois se estabeleceram ao norte dos Marcomanos. Evidências arqueológicas atestam uma grande quantidade de assentamentos no norte da Jutlândia, com um grande número de vilarejos e cemitérios. No entanto, curiosamente, esses assentamentos parecem ter sido abandonados no século II a.C. Além disso, aproximadamente na mesma época, a cultura material de Prevors, intimamente associada aos vândalos, começou a surgir na região ao redor dos rios Elba, Oder e Vístula. A cultura Prevors é o nome dado a uma cultura arqueológica da Idade do Ferro, batizada a partir dos primeiros artefatos descobertos em escavações próximas à cidade polonesa de Prevors. A cultura é principalmente caracterizada por seus costumes funerários, que consistiam, em sua maioria, em cremação, mas incluíam também alguns exemplos de inumação. Esses sepultamentos, muitos dos quais são túmulos de guerreiros, frequentemente contêm presentes funerários elaborados, como arreios e esporas, uma descoberta interessante, já que os grupos de guerra vândalos são conhecidos pelo uso extensivo de cavalaria. Embora abrangesse uma área muito ampla, e sem dúvida incluísse povos germânicos, celtas e proto-eslavos, a cultura Prevors é fortemente associada, em especial, às tribos germânicas, especialmente os vândalos. Embora não se possa afirmar com certeza, é bem possível que os vândalos tenham migrado em massa de sua terra natal original na Escandinávia, descendo pela costa do Báltico e chegando às regiões históricas da Galícia e Silésia, na atual Polônia e oeste da Ucrânia, que se tornaram o coração do território vândalo. Na consolidação de seu território, os vândalos entraram em conflito com os godos e lombardos, que também estavam em um período de migração. Parece ter havido escaramuças também com tribos celtas na região, principalmente com os Boii, dos quais um remanescente permaneceu na área. Ao derrotar esses celtas, os vândalos consolidaram seu território. Gostaria de aproveitar para agradecer ao patrocinador deste vídeo, a Incogni. Agora, neste ano de 2024 d.C., acho que todos nós estamos pelo menos um pouco conscientes de como nossos dados estão sendo coletados e vendidos online. Os chamados corretores de dados coletam nossas informações pessoais, nossos nomes, endereços, histórico de emprego, atividade online e até mesmo nossos números de seguro social e outros identificadores financeiros, e os vendem para empresas. Já se perguntou como aqueles irritantes robocalls de spam continuam conseguindo o seu número? A resposta são os corretores de dados. No entanto, além de ligações irritantes e outras práticas de publicidade invasivas, sempre existe o risco de que essas informações pessoais caiam nas mãos de vândalos modernos, cibercriminosos que poderiam usar esses dados para solicitar empréstimos falsos, por exemplo. É aí que entra o Incogni. O Incogni entra em contato diretamente com os corretores de dados e solicita que eles removam seus dados pessoais dos registros. Mas eles não param por aí. O Incogni envia solicitações repetidas aos corretores para garantir que seus dados permaneçam fora dos registros dessas empresas. O processo é simples.
Crie uma conta, conceda permissão para o incógnito entrar em contato com os corretores de dados em seu nome e deixe que eles cuidem da proteção dos seus dados pessoais. Se você está no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá ou na União Europeia, pode usar o link no comentário fixado abaixo ou na descrição do vídeo. Agora, vamos voltar cerca de 2000 anos para a Europa da Antiguidade. Definir quem eram os vândalos é uma questão bastante difícil, em grande parte devido à falta de fontes. No entanto, a situação se complica ainda mais pelo fato de que as identidades tribais não eram delimitações fixas, mas sim construções bastante fluidas. Embora muitas vezes baseadas em uma etnia, a identidade tribal era, nas palavras de Jacobsen, mais uma questão de atitude do que de raça e etnia. Diversas tribos foram identificadas como vândalas ou como parte da Confederação Vândala, que vamos discutir agora. Os cilingos, mencionados anteriormente, faziam parte de um grupo vândalo mais amplo que cruzou o Reno em 406 e que o geógrafo Cláudio Ptolomeu localiza ao sul dos Semnones. Isso os colocaria logo ao norte dos Montes Cárpatos, na região que conhecemos como Silésia. O outro grupo vândalo mais proeminente eram os Asdimbos, que participaram das guerras marcomanas ao lado dos romanos, uma série de conflitos em que os povos germânicos marcomanos e cádios invadiram o território romano através da fronteira do Danúbio. Outro grupo que provavelmente era vândalo são os Lugi. Curiosamente, algumas fontes romanas mencionam os vândalos e omitem os Lugi, como Plínio, o Velho, enquanto outras mencionam os Lugi, mas não os vândalos, como Estrabão e Cassius Dio. De fato, Tácito menciona os Lugi como o principal grupo étnico da região e que suas subtribos incluíam os Aríios na Hanavali. No entanto, esses povos compartilhavam uma cultura material e são descritos como vivendo nas mesmas regiões, na área entre o Vístula e o rio Oder, nas nascentes desses dois cursos d'água. Isso leva os estudiosos à conclusão de que esses grupos eram, na prática, sinônimos. Certamente, é fácil entender como autores romanos da antiguidade, sem informações detalhadas sobre as complexas delimitações tribais no interior profundo da Germânia, poderiam ter confundido esses grupos. Pode ser que Lugi fosse simplesmente um nome alternativo para os vândalos, ou que os vândalos fossem a tribo dominante dentro de uma confederação tribal dos Lugi. Entre as primeiras menções aos vândalos está uma referência aos Lugi se juntando às guerras da Confederação dos Marcomanos contra o rei dos Cadi, Vanius, no ano 50 d.C. O território de Vanius, situado na atual Eslováquia e Morávia, ficava na rota do Âmbar, e provavelmente era pelo controle dessa lucrativa rota comercial que os Lugi estavam lutando. Mais tarde, por volta do ano 92 d.C., o historiador romano Cassius Dio observou que os Lugi formaram uma aliança temporária com os romanos contra os suevos. O imperador Domiciano supostamente chegou a enviar cavaleiros para ajudar os Lugi na batalha. As guerras marcomanas, uma série de conflitos que duraram de 166 a 180 d.C., nas quais as tribos germânicas dos Cadi marcomanos cruzaram o Danúbio e invadiram o Império. Elas talvez tenham sido precipitados, em certa medida, pelas migrações de outras tribos germânicas, incluindo os godos e vândalos. Os movimentos para o sul dos vândalos em direção à Boêmia e Morávia criaram uma instabilidade política, forçando tribos como os marcomanos a cruzarem a fronteira do Danúbio em busca de novas terras. Durante esses conflitos, parece que os vândalos Asdingi forjaram uma aliança com o imperador romano Marco Aurélio. Cassius Dio descreveu como governador romano, Sextus Cornelius Clemens usou um pouco da antiga técnica de dividir para conquistar para domar as tribos germânicas na Dácia, primeiro incentivando os vândalos Asdingi, aqui chamados de Astingi, a derrotar a tribo residente, os Kostobogi, antes de permitir que os aliados Lakengi se voltassem contra os Asdingi. Os Lakengi, temendo que Clemens, por medo, pudesse conduzir esses recém-chegados para a terra que eles habitavam, atacaram-os de surpresa e conquistaram uma vitória decisiva. Como resultado, os Astingi não cometeram mais nenhum ato de hostilidade contra os romanos. As guerras marcomânicas aproximaram os vândalos da esfera de influência romana e foram seguidas por um período de relativa paz, uma paz que foi rompida pela invasão conjunta dos vândalos e sármatas à Pannonia romana entre 270 e 271 d.C. Embora não saibamos o motivo dessa invasão, o escritor grego Dexipo detalha como os guerreiros germânicos foram derrotados pelo imperador Aureliano e mandados de volta para a Dácia. Novas incursões dos vândalos cilingos, aliados aos burgúndios, foram repelidas pelo imperador Probo no final da década de 270. Curiosamente, parte do acordo de paz de Aureliano incluía a condição de que os vândalos deveriam fornecer tropas aos romanos, conhecidas como foederati.
Nesse caso, 2.000 cavaleiros vândalos, o que sugere que, nesse momento, os vândalos já eram bem conhecidos por sua habilidade na cavalaria. As guerras vândalas com os romanos foram um tanto esporádicas, mas relativamente bem registradas pelas fontes romanas. No entanto, é provável que a grande maioria dos conflitos travados pelos vândalos nesse período inicial tenha sido com seus vizinhos germânicos. Os sármatas e ázides ao sul, os suevos e cados ao sul e oeste, os lacringos ao sul e, além deles, os sármatas roxolanos. Os gépidas habitavam além dos montes Cárpatos ao norte e os godos tervíngios ao leste. Dessas guerras, as travadas contra os godos provavelmente foram as mais ferozes e prolongadas. No final do século IV, os vândalos pareciam estar relativamente estabelecidos em suas terras na atual Polônia e Ucrânia. No entanto, tudo isso mudaria com a chegada à Europa de um grupo que lançaria as tribos germânicas em uma migração para o oeste, grandes movimentos que levariam à desestabilização e eventual colapso do Império Romano do Ocidente, os hunos. Voltaremos a esse assunto mais adiante. Por ora, vamos falar sobre a cultura dos vândalos. Talvez não seja surpreendente saber que os vândalos, como muitas outras tribos germânicas, organizavam sua sociedade em torno da instituição da monarquia. No entanto, assim como muitas das tribos germânicas, a realeza não era a autarquia absoluta que pode ser mais facilmente associada à alta Idade Média europeia. Na verdade, os reis germânicos, e por extensão os vândalos, governavam de uma forma muito mais consensual. Com isso, quero dizer que eles estavam, em grande parte, sujeitos à vontade de seus nobres, sobre os quais teoricamente exerciam autoridade. O historiador grego do século III, Dexipo, em sua narrativa sobre a Guerra Cita de 270, descreveu como os reis vândalos não podiam chegar a um acordo com o imperador Aureliano sem antes obter o consentimento de seus nobres. A realeza, portanto, era uma instituição bem mais flexível do que viria a ser no período medieval. Os reis vândalos podiam ser escolhidos ou eleitos por períodos curtos de tempo para criar unidade e fornecer liderança em tempos de crise. O principal desses motivos era a guerra. Os chefes vândalos frequentemente nomeavam reis dentre eles para liderar campanhas militares durante uma temporada. Da mesma forma, confederações de tribos podiam nomear reis supremos para coordenar as forças dispersas. É bem possível que o rei vândalo Godegisel, que liderou a confederação vândala durante seus movimentos migratórios para a Gália, tenha sido um tipo de rei supremo nomeado temporariamente. Dito isso, se fossem poderosos o suficiente em comparação com seus nobres, os reis vândalos certamente exerciam poder supremo. Os reis vândalos, assim como outros reis germânicos, provavelmente também tinham uma função e um significado religioso, atuando de certa forma como líderes espirituais. A aparente existência de reis duplos, ou reis gêmeos, entre os vândalos pode ser um elemento disso. O historiador lombardo Paulo, o Diácono, menciona os reis duplos dos vândalos chamados Ambriaci, que lideraram os exércitos vândalos em seus conflitos com os lombardos. Sugeriu-se que essa dupla realeza é um reflexo do culto dos vândalos aos Alci, um par de irmãos divinos associados aos Alces, tema ao qual retornaremos mais adiante. Durante o seu período posterior de reinado na África, os reis vândalos parecem ter adotado os símbolos do imperialismo romano, usando mantos púrpura e vestindo uma couraça e diadema, enquanto ainda mantinham elementos da aparência germânica, como o cabelo comprido. A principal unidade administrativa dos vândalos era o milhar, grupos de 1000 homens supervisionados por um oficial conhecido como quiliarca, que administrava esses homens e suas famílias em questões legais, financeiras e militares. É bem possível que esses milhares representassem as subdivisões dentro das tribos vândalas. Mais tarde, depois que os vândalos estabeleceram seu reino no norte da África, seus governantes tornaram-se reis clientes dos imperadores romanos, e os oficiais romanos continuaram a atuar no norte da África, embora com muito menos poder e prestígio do que tinham anteriormente. O assentamento dos vândalos na Europa provavelmente seguiu um padrão semelhante ao de outras tribos germânicas contemporâneas, com atividade econômica baseada principalmente na agricultura de subsistência. Por isso, os assentamentos eram formados principalmente por pequenas aldeias rurais, geralmente localizadas em vales férteis de rios. Escavações em Tarnówek, na Polônia, revelaram uma aldeia vândala composta por dezenas de casas construídas de madeira ou de pau a pique. O pau a pique é uma técnica de construção simples, mas eficaz, que utiliza paredes verticais de vime reforçadas com camadas de argila para dar rigidez e proteção contra as intempéries. Na maioria das vezes, essas casas tinham 1 ou 2 cômodos grandes, onde as famílias viviam juntas. Sítios vândalos também revelaram muitos instrumentos agrícolas, como foices e relhas de arado, com os quais os agricultores vândalos cultivavam cereais, leguminosas e hortaliças.
A criação de animais também desempenhava um papel importante na agricultura vândala. As ovelhas eram criadas por causa da lã, e o gado e os porcos forneciam carne. Vale destacar que o gado e os porcos também podiam pastar tranquilamente em áreas de floresta, que cobriam grande parte do sul da Polônia e da Alemanha na antiguidade. Embora sua economia fosse baseada principalmente na agricultura, os vândalos também eram responsáveis por produzir trabalhos em metal de qualidade. A descoberta de oficinas de conserto e ferrarias em Tarnówek comprova isso. Embora objetos como broches decorativos de bronze, conhecidos como fíbulas, fossem produzidos em grande quantidade, a forja de armas talvez fosse a forma mais importante de trabalho em metal para os vândalos. Normalmente, não associamos tribos bárbaras ao longo das fronteiras romanas com atividades comerciais, mas o comércio parece ter sido uma parte importante da atividade econômica dos vândalos. No entanto, isso não significa que os próprios vândalos se envolviam intensamente em expedições comerciais para os cantos mais distantes do Império. Na verdade, o comércio era importante para a atividade econômica dos vândalos principalmente porque uma das principais rotas comerciais norte-sul, conhecida como a Rota do Âmbar, passava pelo coração do território deles, começando nas margens do Báltico, próximo ao Golfo da Finlândia, e chegando ao Império pela cidade de Carnunto, às margens do Danúbio. A Rota do Âmbar, como o nome sugere, era a principal via para o fluxo de âmbar, peles e mel para dentro do Império Romano. O comércio do âmbar báltico era muito antigo e de grande alcance. Contas de âmbar báltico foram encontradas nos ornamentos peitorais do faraó Tutancâmon no século XIV a.C. Mesmo que não fossem participantes ativos do comércio de longa distância, a presença de uma rota tão lucrativa em suas terras teria beneficiado enormemente os vândalos, pois eles poderiam cobrar pedágios dos mercadores que passavam por ali. Isso também significava que os vândalos teriam fácil acesso aos produtos que passavam para o sul por essa rota, assim como aos produtos romanos que fluíam para o norte. Acredita-se que a espada curta de estilo romano chegou aos vândalos dessa forma. O comércio vândalo no norte da África consistia principalmente em azeite de oliva, grãos, animais selvagens, cerâmica, cavalos e mármore. Embora esse comércio sem dúvida tenha beneficiado muitos vândalos, a economia das províncias do norte da África certamente declinou enormemente em relação à sua época áurea sob o domínio romano. A convulsão causada pela conquista vândala teria provocado uma redução significativa no comércio, e as incursões vândalas pelo Mediterrâneo só teriam agravado a situação. O saque vândalo de Roma e o declínio constante do Império Romano do Ocidente destruíram efetivamente a demanda por muitos dos produtos provenientes do norte da África. A guerra aparentemente era uma parte importante da sociedade para as tribos germânicas da antiguidade, e os vândalos certamente não eram diferentes. As fontes que temos atestam o fato de que as guerras travadas pelos vândalos geralmente eram curtas e resolvidas com a luta de uma única batalha. As sociedades agrícolas dessas tribos germânicas, com a grande maioria da população envolvida na agricultura de subsistência, restringiam a guerra em grande escala a uma temporada de campanhas relativamente curta. Os grupos de guerra vândalos eram organizados em torno da unidade administrativa chamada de um milhar, composta nominalmente por 1000 homens. Os vândalos preferiam lutar a cavalo, e seu armamento era, portanto, adequado para essa tarefa: lanças para atingir os oponentes e espadas longas de 2 gumes, com alcance suficiente para enfrentar alvos de infantaria. A armadura, como na maioria das tribos germânicas da antiguidade, era quase totalmente evitada, embora escudos vândalos tenham sido encontrados. No entanto, mais tarde em sua história, os nobres vândalos começaram a adotar o uso de cota de malha e armaduras lamelares. Arcos e flechas não eram usados em combate, sendo restritos apenas à caça. Nas palavras de Procópio, deles também não tinham o costume de desmontar e lutar como infantaria. Portanto, era melhor enfrentá-los a partir de uma cidade ou acampamento fortificado, para o qual fosse possível recuar. Além da ênfase na cavalaria, sabemos quase nada sobre as estratégias militares dos vândalos. Isso pode ser porque, segundo o imperador Maurício, eles não tinham nada que se aproximasse de um comando coeso. Em seu Strategicon, Maurício descreve as tribos germânicas assim: seja a cavalo ou a pé, eles são impetuosos e indisciplinados ao atacar, como se fossem as únicas pessoas no mundo que não são covardes. Eles são desobedientes aos seus líderes. Não se interessam por nada complicado e dão pouca atenção à segurança externa e ao próprio benefício. Desprezam a boa ordem, especialmente quando estão a cavalo. São facilmente corrompidos por dinheiro, de tão gananciosos que são. Como as outras tribos germânicas, os vândalos praticamente não tinham capacidade para realizar guerras de cerco e não utilizavam reservas na disposição de suas tropas no campo de batalha. Em vez disso, é provável que os vândalos tenham apostado fortemente em sua cavalaria, atacando rapidamente em massa, na esperança de sobrepujar o inimigo e realizando manobras de flanco com suas tropas ágeis. A religião dos vândalos na antiguidade parece ter sido semelhante à praticada por outras tribos germânicas.
A adoração a um panteão de deuses era central para a fé deles, e acreditava-se que esses deuses habitavam todo o mundo natural, em rios, montanhas e bosques sagrados. As divindades cultuadas pelos vândalos eram geralmente as tradicionais divindades germânicas. Nertus, uma deusa da terra cujo culto envolvia a condução de uma carruagem sagrada por toda a terra, para a grande aclamação do povo. Freyja, a deusa da fertilidade. Tyr, o deus das assembleias e da lei. Donar, o senhor do trovão, mais conhecido como o poderoso Thor. Wodan, ou Wotan, também conhecido como Odin, deus da guerra e da magia, frequentemente retratado como governante dos deuses e considerado por muitos povos como seu pai fundador. Como mencionado anteriormente, algumas das tribos entre os vândalos adoravam deuses conhecidos como os Alci, um par de irmãos divinos cujo nome pode derivar da palavra proto-germânica para Alce. A imagem desses gêmeos divinos é muito antiga, comum a muitas mitologias proto-indo-europeias. Além disso, esses gêmeos divinos eram frequentemente retratados como cavaleiros. Os Alces são comparados pelo historiador romano Tácito aos deuses romanos Castor e Pólux, divindades que também eram fortemente associadas à equitação. Entre os narvarvalianos há um bosque, cuja devoção sagrada é extremamente antiga. Sobre ele, um sacerdote preside, vestido como uma mulher. Mas, segundo a explicação dos romanos, são Castor e Pólux que são adorados aqui. Essa divindade é chamada Alcis. De fato, não há imagens aqui, nem vestígios de superstição estrangeira, mas sua devoção é dirigida a jovens e a irmãos. Portanto, parece, a partir deste trecho de Tácito, que existiam sacerdotes entre os vândalos e que eles atendiam às necessidades religiosas da população, embora isso não possa ser afirmado com total certeza. O século IV trouxe consigo uma mudança enorme para as tribos do sul da Germânia na forma da disseminação do a religião cristã. Não se sabe exatamente como o cristianismo chegou aos vândalos, mas acredita-se que o missionário gótico Ulfilas, filho de cristãos capturados e levados para o norte do Danúbio por invasores godos, tenha sido o responsável final. Ulfilas, que traduziu a Bíblia para o idioma gótico e foi nomeado bispo pelos romanos em 431 d.C., dedicou décadas ao trabalho missionário ao norte do Danúbio. A lenta disseminação do cristianismo por todo o território gótico e depois pelo território vândalo provavelmente ocorreu durante a segunda metade do século IV. Inicialmente, os esforços de conversão, muito provavelmente, foram direcionados à aristocracia e aos reis tribais, não apenas porque essas elites eram os líderes espirituais de seu povo, mas também porque seu apoio poderia oferecer aos missionários cristãos a proteção política e os recursos materiais necessários para realizar seus esforços de conversão. A conversão do povo vândalo em geral ao cristianismo foi certamente um processo muito mais gradual, alcançado por uma combinação de trabalho missionário e da lenta cristianização da sociedade tribal vândala. De qualquer forma, a conversão parece ter sido amplamente alcançada até o final do século IV. O sacerdote Salviano relata que os vândalos já eram cristãos arianos quando chegaram à Espanha no final de 409 d.C. O cristianismo trouxe consigo uma mudança nas práticas funerárias, passando da cremação para a inumação dos mortos, muitas vezes com objetos funerários. Os homens eram normalmente enterrados com armas e ferramentas. As mulheres, com agulhas, joias e outros itens. Os indivíduos mais ricos da sociedade vândala eram enterrados com itens de prestígio, como artigos romanos importados, taças de beber, objetos de bronze e cerâmica. Quando falamos sobre a conversão dos vândalos ao cristianismo, devemos reconhecer a natureza diversa e fluida da crença cristã no século IV d.C. A ortodoxia cristã, nesse momento, ainda era muito debatida, e existia uma grande quantidade de variações teológicas que causavam muita controvérsia. Algumas dessas crenças, que em determinado momento foram definidas como heresias e declaradas anátema, eram extremamente populares e disputavam com a crença católica a supremacia dentro da igreja. Entre elas, destacava-se o arianismo. Inicialmente defendido pelo sacerdote Ário, um egípcio de Alexandria que viveu de 250 a 336 d.C., a principal diferença do arianismo em relação à ortodoxia católica era a crença de que Jesus havia sido criado por Deus. Deus, por sua vez, era eterno e não criado, sendo, portanto, espiritualmente superior a Cristo, já que ele havia gerado Cristo. O Espírito Santo, por sua vez, teria sido criado por Jesus e, portanto, era espiritualmente inferior tanto a Cristo quanto a Deus. Embora essa diferença possa parecer insignificante à primeira vista, ela teve enormes ramificações teológicas e era marcadamente distinta da crença ortodoxa que foi codificada no primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. Esse cristianismo niceno, como ficou conhecido, afirmava, ao contrário, que Deus existia na Trindade como três pessoas, coeternas e consubstanciais, em Pai, Filho e Espírito Santo.
De acordo com a ortodoxia estabelecida em Niceia, nem Cristo nem o Espírito haviam sido criados por Deus, mas sempre existiram. Como resultado, os ensinamentos de Ario foram rejeitados como heréticos, embora só no Segundo Concílio Ecumênico de 381 d.C. o arianismo tenha sido formalmente declarado uma heresia. O arianismo é significativo para nós porque o missionário gótico Filas era ariano numa época em que o credo ainda era visto como relativamente aceitável dentro do Império Romano. Como resultado, foi essa forma de cristianismo, e não o catolicismo, que se espalhou entre os godos e depois entre os vândalos. O que é bastante intrigante é que os vândalos se apegaram às suas crenças arianas, mesmo quando o arianismo foi declarado heresia e expulso do Império Romano. Várias razões para isso já foram sugeridas. Entre elas, a ideia de que os vândalos não compreendiam de fato as sutis diferenças teológicas entre sua crença e as crenças dos católicos ortodoxos, por isso, não se importavam em mudá-las. Outra teoria, um pouco menos condescendente, é que os vândalos, assim como outros arianos germânicos, viam o arianismo como um marcador de identidade germânica e um elemento de autoidentificação relacionado a isso. O arianismo não era particularmente popular dentro do próprio império. Portanto, ser seguidor do arianismo era ser germânico. Pode ser que os dois tenham se tornado inseparavelmente ligados, da mesma forma que a fé frequentemente se torna intrinsecamente ligada a um povo ou nação. Após o estabelecimento de seu reino no norte da África, o rei vândalo Genserico parece ter doado as terras e posses confiscadas da Igreja Católica ao clero ariano entre os vândalos. O rei era o chefe da Igreja Ariana Vândala, tendo o bispo de Cartago como patriarca, que por sua vez era apoiado por uma administração muito semelhante à da Igreja Católica. Os católicos eram, em sua maioria, tolerados, com alguns períodos notáveis de perseguição sobre certos reis. Muito pouco se sabe sobre a língua vândala. O pouco que sabemos vem principalmente de nomes e palavras registrados, que nos foram transmitidos por moedas ou por outros documentos escritos por autores gregos ou latinos. Vale ressaltar que esses autores podem muito bem ter representado de forma incorreta os fonemas da língua vândala, ou utilizado os sons de fonemas mais semelhantes disponíveis para eles em latim ou grego. Além disso, nossa reconstrução dos nomes vândalos depende bastante das formas góticas, o que torna bastante difícil avaliar o quão próxima a língua vândala era do gótico. Dito isso, o vândalo realmente parece ser mais semelhante ao gótico e, por isso, é caracterizado como uma língua germânica oriental. Algumas teorias sugerem até mesmo que o gótico e o vândalo eram a mesma língua. Outros afirmam que as línguas gótica e vândala faziam parte de um mesmo contínuo linguístico que se estendia para o sul, desde o Báltico até o coração da Germânia. Pouco pode ser dito sobre a língua além disso e, tirando os nomes de alguns reis e figuras políticas, conhecemos pouquíssimas palavras vândalas. Um texto anti-ariano da metade do século V, de Hipona Régia, registra a versão vândala da frase religiosa Domine Misere, Senhor, tem piedade. Em vândalo, é roia ame. Um verso da antologia latina registra um poeta romano reclamando do som de uma língua gótica norte-africana, que se acredita ser talvez o vândalo. Aqui, o brinde ou saudação é LS, e comer e beber é escapia macia e adrinca. No ano 370 d.C., os hunos haviam chegado ao rio Volga. A agressiva expansão para o oeste desse povo guerreiro das estepes da Ásia Central teve consequências graves para o Império Romano e para toda a Europa. As tribos germânicas da Europa Oriental foram as primeiras a sofrer nas mãos dos hunos, especialmente os godos e os alanos. Pressionadas pelo avanço dos hunos no leste, as tribos góticas foram empurradas para o oeste, invadindo cada vez mais o território romano em busca de terras onde pudessem se estabelecer. A Batalha de Adrianópolis, em 378, na qual os godos derrotaram o exército imperial de campanha e mataram o imperador Valente, é talvez a incursão mais notável. As últimas décadas do século IV foram marcadas por esse tipo de conflito. Diante do avanço desesperado de tribos germânicas vizinhas fugindo dos hunos, e percebendo a fronteira do Danúbio do Império Romano seriamente enfraquecida, os vândalos parecem ter optado pela fuga, desarraigando-se e migrando para o oeste por volta do ano 400. A dimensão do movimento vândalo é evidente no registro histórico, já que por volta de 420 d.C., a cultura prevoz parece ter desaparecido completamente do sul da Polônia. Ao cruzar a fronteira do Danúbio e seguir para o oeste ao longo do Grande Rio, os vândalos parecem ter agido em conjunto com as tribos suevas e alanas, formando uma confederação frouxa. Garantir suprimentos de comida e um assentamento seguro dentro do Império Romano era a prioridade, embora, é claro, a oportunidade de saque sempre fosse uma tentação.
O movimento dos vândalos intensificou o efeito dominó das migrações que ocorriam por toda a Europa. À medida que avançavam para o oeste, entrando nas terras dos burgúndios e alamanos, esses povos também foram deslocados e começaram a se mover em direção à Gália. Não devemos cometer o erro de pensar que uma confederação tão enorme poderia ter sido especialmente bem organizada. O simples número de pessoas envolvidas exigia um movimento constante para encontrar comida, e provavelmente não havia um plano além de simplesmente seguir para o oeste em busca de um assentamento seguro. O núcleo dessas tribos, acompanhado por mulheres e crianças, provavelmente se movia lentamente, enquanto bandos de guerreiros avançavam à frente em busca de pilhagem e para explorar o caminho. No início do século V, o Império Romano do Ocidente estava assolado por crises, com o ineficaz Honório no trono imperial e tribos bárbaras invadindo regularmente as fronteiras do Império. Em 401, Estilicão, o comandante romano mais proeminente da época, que por acaso pode ter sido meio vândalo, retirou as tropas romanas da fronteira do Reno para usá-las contra os visigodos, que ameaçavam invadir a Itália. No entanto, ele não deixou a fronteira totalmente desprotegida, formando uma aliança com os francos locais. O inverno de 406 foi um momento crucial para o Império Romano do Ocidente. Talvez de barco, ou talvez a pé sobre o curso congelado do poderoso Reno, dezenas de milhares de bárbaros atravessaram para a Gália Romana. Cados, vândalos, sármatas, alanos, gépidas, érulos, saxões, burgúndios e alamanos, segundo o historiador Jerônimo. Acredita-se que a travessia ocorreu perto de Mogontiacum, mês na atual Alemanha, já que esta foi a primeira cidade saqueada pelos invasores. Uma vez na Gália, as tribos aparentemente se separaram, deixando um rastro de destruição pelo interior dessa rica província imperial. Com o que restava dos exércitos de campanha imperiais ocupado lidando com as invasões góticas na Itália, a Gália foi deixada à própria sorte. Este mapa, compilado a partir de uma lista de nomes que Jerônimo e outras fontes identificam como tendo sido atacados, dá uma ideia da escala da violência. Durante esse período, é bastante difícil determinar o movimento exato dos vândalos pelos motivos de sempre e a dificuldade dos autores em identificar os vândalos, a escassez de menções e o fato de que os vândalos parecem ter continuado a agir em conjunto com os alanos. Em 407, o usurpador romano da província da Britânia, Constantino III, desembarcou na Gália, forçando os invasores bárbaros para o sul e garantindo grandes partes da província para si mesmo. Pressionados pela presença de Constantino, que foi nomeado co-imperador por Honório em janeiro de 409, os vândalos cruzaram os Pirineus para a Espanha no outono daquele ano, junto com um grande número de alanos e suevos. Aliando-se ao governador romano rebelde Gerôncio, as tribos derrotaram uma força imperial lealista antes de voltarem sua atenção para saquear a província da Espanha. O bispo espanhol Idácio pinta um quadro vívido da miséria infligida à região pelos vândalos, alanos e suevos. Com a província assolada por conflitos e fome, as tribos bárbaras decidiram se estabelecer, talvez principalmente porque a comida estava se tornando escassa. Ao firmarem um acordo com o governador rebelde Gerôncio, as tribos receberam o direito de se estabelecer em troca de defender a Espanha contra ataques. Os vândalos asdímbos receberam a Galícia Oriental e os vândalos cilimbos, a Bética. A chegada dos visigodos à Espanha em 414, quando tomaram a cidade de Barcino, complicou a situação para os vândalos. Em 418 d.C., os ataques visigodos haviam destruído efetivamente os vândalos cilíngos e os alanos na Espanha, com os sobreviventes se juntando aos vândalos asdíngos na Galícia. Atormentados por conflitos quase constantes desde sua chegada à Espanha, atacados tanto por visigodos quanto por romanos, os vândalos, sob o comando de seu rei Genserico, decidiram mais uma vez migrar. Voltar para o norte seria loucura. Somente o sul e o norte da África romana estavam abertos para eles. O motivo exato pelo qual os vândalos cruzaram para a África é motivo de debate. Os fatores de expulsão eram óbvios. A Espanha era um lugar bastante hostil para se estar em meados da década de 430. Quanto aos fatores de atração, o historiador romano Procópio explica que os vândalos foram, na verdade, convidados para o norte da África por Bonifácio, governador romano da região e um dos dois líderes militares mais poderosos do Império Ocidental na época, ao lado do general Aécio. Bonifácio pode ter feito isso para fortalecer sua posição na crescente disputa civil romana ou para conter a onda de ataques mouros que havia começado no final da década de 420. Em maio de 429, os vândalos se reuniram em Julia Traducta, na costa sul da Espanha. Foi dali que eles zarparam em barcos romanos, fornecidos por Bonifácio ou tomados pelos próprios vândalos.
Talvez contando com cerca de 20 a 25 mil homens, os vândalos avançaram para o leste através do norte da África Romana. As relações com o já pressionado Bonifácio se deterioraram até se tornarem hostilidades abertas, com os vândalos cercando e finalmente tomando Hipona Regia após derrotarem o general romano em batalha no ano 432 d.C., fora dos muros de Cartago. Hipona Regia era o lar do grande Santo Agostinho de Hipona. O teólogo já idoso morreu 3 meses após o início do cerco, em 28 de agosto de 430, aos 75 anos de idade. Praticamente sem oposição, os vândalos espalharam o caos por todo o norte da África, tomando cidades importantes sem grande dificuldade. Vítor de Vita relatou que os vândalos chegaram a empilhar cadáveres ao redor das muralhas dos assentamentos sitiados para forçar a rendição dos habitantes por meio do nojo e de doenças. A vitória dos vândalos foi completa. Nas palavras de Procópio, Vacim, os vândalos, tendo arrancado a Líbia dos romanos dessa maneira, fizeram dela sua própria terra, e aqueles inimigos que capturaram com vida, reduziram à escravidão e mantiveram sob vigilância. Percebendo que o conflito contínuo era inútil, os romanos firmaram a paz com o rei vândalo Genserico em 435 d.C., o que concedeu aos vândalos uma grande parte da província da Numídia. A paz durou pouco, pois em 439, Genserico invadiu e capturou a cidade de Cartago, expulsando a nobreza romana local, distribuindo suas propriedades entre os vândalos e saqueando as riquezas das igrejas católicas. Genserico se autodenominou Rei da África, com os vândalos exercendo controle absoluto sobre o norte da África. A perda do norte da África foi um golpe devastador para o Império Romano do Ocidente. As províncias africanas formavam a grande maioria do abastecimento de grãos da Itália, e a perda de uma província tão rica foi um desastre para o tesouro do Império Ocidental. Por outro lado, os vândalos começaram a enriquecer com o comércio que passava por Cartago. As tentativas do imperador oriental Teodósio II de retomar o norte da África foram frustradas, e em 442, outro acordo de paz foi firmado, com Genserico sendo reconhecido como rei cliente de Roma, estabelecendo assim o primeiro reino germânico totalmente independente em solo anteriormente romano. Ao longo das 3 décadas seguintes, os vândalos se lançaram ao mar, saqueando vastas extensões da costa mediterrânea tanto do Império Romano do Ocidente quanto do Oriente. No entanto, foi a intriga política em Roma que levou ao saque pelo qual os vândalos são talvez mais conhecidos e mais difamados, o saque de Roma em 455. O imperador Valentiniano III foi assassinado em 16 de março de 455 d.C., provavelmente por seguidores do general Aécio, que havia sido executado por ordem de Valentiniano no início daquele ano. Percebendo uma oportunidade, o rei Genserico reuniu sua frota e partiu rumo a Roma. Chegando em junho de 455, os vândalos encontraram a cidade sem defesa. O usurpador de Valentiniano, Petrônio Máximo, havia sido morto por sua guarda-costas ao tentar fugir. O saque dos vândalos à cidade foi um processo lento. Durante 14 dias, as forças de Genserico extraíram todo o artefato valioso que conseguiram encontrar, incluindo os tesouros levados pelo imperador Tito durante o saque de Jerusalém em 71 d.C. Surpreendentemente, o saque não parece ter sido um evento particularmente violento, e pouquíssimos, se é que algum, dos edifícios da Roma antiga foram destruídos. Se isso se deve ou não à intervenção do Papa Leão, que supostamente ofereceu aos vândalos os tesouros das igrejas da cidade em troca de poupar os edifícios de Roma e a vida de seus cidadãos, não se pode afirmar com certeza. Os vândalos retornaram ao norte da África carregados de saques, escravos e com a imperatriz Eudóxia, que foi mantida como refém em Cartago. A humilhação do saque de Roma, somada às invasões constantes que ocorriam por todo o Mediterrâneo, fez com que a destruição do reino vândalo se tornasse uma prioridade para os romanos. Além disso, os vândalos haviam estabelecido controle sobre a Córcega e a Sardenha no final da década de 450. Uma expedição lançada pelo imperador romano do Ocidente, Majoriano, em 460, terminou em derrota. E uma enorme campanha conjunta entre os impérios do Oriente e do Ocidente, supostamente composta por 100 mil homens, terminou em desastre quando os vândalos destruíram a frota romana combinada na Batalha de Capibon, em 468. No ano seguinte, os vândalos tomaram a ilha da Sicília, expandindo seu controle territorial ao maior nível de toda a sua história. Na década de 470, os romanos encerraram suas tentativas de retomar o norte da África dos vândalos, com Genserico firmando tratados com o general ocidental Ricimer e com o imperador romano do Oriente, Zenão. Com a deposição do último imperador, Rômulo Augusto, uma criança de 11 anos, o Império Romano do Ocidente, falido e assolado por conflitos internos, finalmente colapsou.
Incapazes de manter a Sicília diante dos novos governantes bárbaros da Itália, os vândalos abandonaram a ilha, mantendo apenas o porto ocidental de Lilybæum. Após o colapso do Império Romano do Ocidente, os vândalos aparentemente estavam em sua posição mais forte de todos os tempos. Senhores de seu próprio reino em uma das regiões mais ricas do Mediterrâneo, cunhando sua própria moeda e controlando o comércio em todas as suas terras, além de terem garantido acordos de paz com o que restava dos romanos no Oriente. No entanto, em janeiro de 477, o rei Genserico, que liderou os vândalos por quase 50 anos, levando-os das profundezas da obscuridade migratória ao auge do poder político no Mediterrâneo, morreu. Embora as décadas após a morte de Genserico não tenham apresentado um declínio repentino na sorte dos vândalos, seus sucessores aparentemente não possuíam sua habilidade política e determinação militar. As incursões persistentes das tribos mouras além da fronteira sul, combinadas com conflitos internos, foram lentamente reduzindo o reino vândalo no norte da África. E em 491, Lilybæum, na Sicília, foi perdida. No entanto, foi a ascensão do ousado e dinâmico imperador romano do Oriente, Justiniano, o Grande, que decretaria o fim dos vândalos. A queda do império no Ocidente era vista como uma vergonha pelos imperadores do Oriente. Para eles, as províncias ocidentais eram territórios perdidos, terras que pertenciam de direito à coroa imperial. Cada ano que passava com os bárbaros controlando essas terras era uma mancha intolerável no prestígio romano. Com um tratado de paz concluído com os persas em 532 d.C. e a deposição do rei vândalo Euderico em 430, Justiniano de repente passou a ter tantos meios militares quanto uma causa justa para declarar guerra aos vândalos. Em 533 d.C., as forças de Justiniano desembarcaram perto de Cartago. Eles encontraram o desembarque praticamente sem resistência, já que o usurpador vândalo, Gelimer, havia enviado a maior parte de suas tropas para Sardenha para lidar com uma revolta lá. Reunindo um exército, Gelimer enfrentou os bizantinos, liderados pelo infame general Belisário, na Batalha de Adedecimon, em 13 de setembro. Apesar do sucesso inicial, as mortes do irmão e do sobrinho de Gelimer abalaram a determinação dos vândalos, e suas forças fugiram. Uma segunda derrota na Batalha de Tricamarum, em 15 de setembro, selou o fim dos vândalos, com Gelimer finalmente se rendendo a Belisário. Assim, 95 anos após a captura de Cartago por Genserico, o reino vândalo chegou ao fim. O norte da África vândalo foi mais uma vez incorporado ao Império Romano, e o tesouro dos vândalos foi levado para Constantinopla. Um mosaico retratando o derrotado Gelimer prestando homenagem a Justiniano foi adicionado ao grande portão imperial em Constantinopla, e Belisário foi recompensado com um triunfo. Os vândalos derrotados foram dispersos. Alguns fugiram para a Espanha e foram assimilados pelos reinos góticos de lá. Outros fugiram para o oeste e foram assimilados por tribos berberes. Milhares de guerreiros vândalos foram incorporados ao serviço imperial, formando 5 regimentos que foram enviados para a fronteira persa. Sem dúvida, alguns permaneceram no norte da África, assimilando-se lentamente à província romana, que, após ser alvo de incursões mouras após a morte de Justiniano em 565, acabou caindo nas conquistas muçulmanas na década de 690 d.C. Nas palavras de Jacobson, assim, os vândalos seguiram o caminho de muitas outras tribos das grandes migrações, caindo no esquecimento, quando os poucos remanescentes foram absorvidos pelo Império Romano e por outras tribos. Obrigado por assistir. Se você gosta desses vídeos, pode encontrar conteúdo adicional no meu Patreon. Você também pode ter acesso antecipado a vídeos futuros e acesso a cenas deletadas, ou seja, trechos que cortei do vídeo principal.